Bora fazer a última aula da apostila 4, referente ao mês de outubro. Nós falamos na aula 3 sobre a reforma religiosa que teve início com Lutero, Martinho Lutero. Hoje nós vamos falar de duas reformas, né? Calvinista e anglicana. Na verdade, o aparecimento de mais duas religiões, perfeito? A religião calvinista teve início na Suíça com João Calvino, que é esse senhor aqui. João Calvino, ele era discípulo de Lutero, portanto, ele seguia as doutrinas religiosas de Lutero, seguia a religião luterana. Porém, quando ele foi para a Suíça, ele acabou rompendo os dogmas que representavam, as regras que representavam a religião luterana ou protestante, e acaba gerando a sua própria religião. Ficou conhecida como religião calvinista. Qual a diferença da religião calvinista e da religião luterana? A base da religião calvinista está na predestinação, ou seja, segundo ele, todos nós já temos um destino traçado por Deus, perfeito? Para alcançar esse destino, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar. E por isso, ele diz que alcançar ou não o que Deus propôs para a sua vida depende do seu livre arbítrio, ou seja, da liberdade de escolha de cada um. Então, vamos dizer, no meu destino, quando eu nasci, no meu destino estava previsto ser professora. Me tornar professora, para eu me tornar professora, ia depender de mim. Então, se eu, no meio do caminho, resolvesse namorar, casar e ser dona de casa, eu teria alterado o meu destino. Perfeito? É uma liberdade de escolha. Então, todos nós, segundo o Calvino, temos um destino traçado por Deus. Para alcançá-lo, vai depender do nosso trabalho, vai depender do nosso querer, certo? Essa proposta acabou favorecendo a burguesia, os comerciantes, né, das regiões da Suíça, de Gênova e Veneza, que eram países comerciais, né, regiões comerciais. Então, eles contratavam um funcionário e falava para esse funcionário que alcançar os sonhos deles dependeria de quanto eles iriam se esforçar no trabalho. Porque quanto mais eles trabalhassem, mais eles poderiam ganhar dinheiro. E com esse dinheiro, eles poderiam pagar os seus estudos e alcançar a profissão, né, que eles desejavam. Ok? Outra coisa, a religião calvinista, ela é considerada a religião mais severa. Por que severa? Porque Calvino, ele vai alterar a maneira de agir das pessoas, certo? Por exemplo, nas religiões luteranas, você podia cantar, você podia sorrir, você podia fazer um estudo mais bíblico, mais descontraído, né? E na calvinista, não. Na calvinista, você tem que estar sempre sério. Olha a raiz católica aí. Você tinha que estar sério, não podia sorrir, tá? Não podia se divertir. Então, tudo que pudesse trazer para você fora da igreja
alegria, isso era condenado pela religião calvinista, não era de Deus. Então ele proibia como a maneira de você se vestir, ele decidia como que você deveria se vestir. Vaidade, jamais. E cortar cabelo, pintar unha, se maquiar, jamais. Você não poderia, vamos pegar aí, jogos, não. Jogar futebol, jogar vôlei, basquete, nada disso. Perfeito? Turminha? Então, essas proibições mais radicais pertencem à religião calvinista e fazem parte de algumas igrejas, né, que hoje estão no país, tá? No Brasil e no mundo. Perfeito? A próxima religião é a religião criada pelo rei Henrique VIII na Inglaterra. O que impulsionou a criação dessa religião? Gente, nenhum fator ligado a Deus. Então ele não era uma pessoa devota que vivia na igreja, que, nossa, vivia orando, rezando, falando com Deus, nada disso. Ele era um fervente, adorava pular o muro para fazer festa, tá? O que ele fez? Ele criou uma religião para beneficiar a ele mesmo e acabou beneficiando a burguesia, tá? O que acontece? Ele era casado, mas não havia gerado filhos, homens, tá? Para assumir o reinado. Então ele usa a ideia de que ele não tinha filho homens para pedir o divórcio. Ele queria o divórcio porque ele tinha se apaixonado por uma outra mulher, tá? Bem mais nova, mais bonita. Então ele queria casar com essa moça. Ele chega para a igreja, ele pede aos membros da igreja que dê a ele o direito de se divorciar. A igreja negou. E o que ele vai fazer? Vai romper com a igreja católica e gerar a sua própria religião, que ficou conhecida como religião anglicana, tá? E com isso, ele acaba beneficiando a burguesia, que vinha sofrendo com as cobranças vinda da igreja, né? Por exemplo, usura. A igreja cobrava essa usura que acabava levando uma grande quantidade de dinheiro dos comerciantes daquele período, tá? Então, uniu o útil ao agradável. Tá bom, turma? Assim eu encerro a nossa quarta aula e apostila referente ao mês de outubro. Belezinha? Tchau, tchau, turma. Qualquer coisa entre em contato pelo WhatsApp, tá bom?